Olá, meus queridos! Estamos aqui com o nosso OpaCast, né? O podcast do Ministério Opa, né? Hoje vamos fazer um podcast diferente, né? Estou aqui com o meu neto, Heitor, e estou com o meu sobrinho, né? João Marcos. E hoje eles vão ser as suas vozes, né? De repente, muitas perguntas ou muitos questionamentos que vão ser feitos hoje, ou ponderações que serão feitas hoje, pode ser as suas também, né? As suas também. E nós aqui, que pela misericórdia de Deus, vamos procurar dar uma solução aqui, de uma resposta, né? Dentro daquilo que é plausível, que é dentro do que a Bíblia ela pensa, o que ela traz pra gente, ok? João Marcos, prazer estar contigo aqui, né? Estar aqui com meu sobrinho. Heitor, tudo bem contigo? Tudo certinho? Então tá bom. Então hoje nós vamos falar, hoje vamos conversar um pouquinho sobre alguns pontos, né? Sim. Alguns pontos. E eu tenho certeza que os pontos também, como eu falei inicialmente, pode também ser seus também. Dê a sua saudação aí, João Marcos, fica à vontade. Eu sou João Marcos Teixeira Dutra. Eu sou apenas alguém que gosta muito de teologia, gosto muito do estudo da palavra. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre o tema de salvação, né? Eu irei fazer perguntas para o pastor Wagner, meu tio, e nisso nós vamos... Todas as perguntas têm a ver com o tema de salvação, então vamos esclarecer aqui dúvidas que são comuns, que podem surgir em muitas pessoas a respeito da igreja e salvação, mas todas focadas em salvação. E você, Heitor, tem algumas dúvidas sobre isso? Não. Entendeu? Já sabe tudo já, né? Ele vai aqui participar, mas a conversa muito mais vai ser mais com o João Marcos do que propriamente com o Heitor. Então só poder mesmo ele entender ou participar aqui dessa mesa, né? Mas se tiver alguma pergunta, pode só levantar a mãozinha assim, aí eu vou saber que você está com pergunta, tá bom? Vamos lá, João Marcos. Pode falar à vontade. Posso falar? Então vamos lá. Nós sabemos que a salvação, ela é a vida eterna, certo? No caso, né? A salvação nos leva à vida eterna. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é justamente a ver com isso mesmo. O que é a salvação, de acordo com a Bíblia? Boa pergunta, porque... Para começar. Porque quando se fala em salvação, a pessoa... ela pensa, em primeiro lugar, né, que as pessoas pensam hoje vou me livrar do inferno, né? E olhando a Bíblia de uma forma bem clara sobre a salvação, ela não tem nada a ver com isso, né? Em primeiro lugar, que o inferno não foi preparado para o homem, né? Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, ela não tem essa ideia. Não ir para o inferno é uma consequência, é apenas um benefício, né? Mas a salvação em si, ela trabalha dentro de um ponto muito importante, né? Que é relacionamento, né? Que tudo que Deus ele aconteceu no Éden lá, onde houve o pecado, onde o homem se separou de Deus, né? E de lá para cá, Deus trabalha para quê? Para que o homem volte a se relacionar com ele novamente. Então, salvação, de um modo, a princípio, é justamente isso, né? O homem voltar-se para Deus. Por exemplo, Paulo fala que a salvação está em Cristo, né? Então, se alguém está em Cristo, ele agora é uma nova criatura. Quer dizer, agora os pensamentos mudam, a forma de viver muda. Por quê? Porque ele agora está vivendo uma nova vida com alguém, né? Por exemplo, igual a pessoa casou, né? O solteiro, ele vive solteiro. Casou, agora ele tem que viver em função do seu cônjuge. Tanto que até o Paulo ele fala sobre isso, né? Que o solteiro, ele vive livre. O casado, ele vive não preso, né? Não vamos pensar nisso não, né? Mas vive em função do seu cônjuge. A mulher vive em função do seu marido e o marido vive em função da sua esposa. A salvação é isso. A salvação, você vai viver uma nova vida. Vai se relacionar com Deus,
né? Paulo, ele, no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala muito sobre isso, sobre reconciliação, né? Que o homem estava longe de Deus, Cristo veio trazer, né, esse novo encontro, né? O novo encontro. Então, a princípio é isso, né? A salvação, ela é um relacionamento. Por isso que existe aquela ideia, a gente pode falar isso mais para frente, não vou falar aqui agora não. Talvez você tenha outras perguntas para fazer dentro desse assunto, talvez venha surgir até dentro dessa pergunta depois, se você quiser, eu falar isso, se você quiser continuar ou quiser firmar a pergunta que esteja dentro do seu script, pode fazer, né? A pergunta que muitos fazem: a pessoa salva, ela perde a salvação? Né? Então, são esses pontos que faz, porque, na verdade, né, não antecipando, mas deixando esse caminho, continuando no caminho, a Bíblia afirma que uma vez salvo, existe né, antes de eu falar sobre isso, quando as pessoas começam a querer me julgar lá de imediato, existe no mundo uma mensagem que fala assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Se nós formos olhar isso biblicamente, ele está certo. A pessoa salva, ela nunca mais vai se perder, né? Só que ensina ela diferente, né? As pessoas falam que uma vez salva, aí a pessoa pode pecar o que quiser, que ela não vai perder a salvação, mesmo pecando. Aí está errado, né? Mas biblicamente falando sobre a questão de uma vez salvo, por exemplo, porque o salvo nunca vai pecar. Um salvo não peca, um salvo não vai largar Jesus. Uma vez salvo, ele está salvo mesmo, né? É como, por exemplo, a pessoa que estava lá até fala da Arca de Noé, né? Que entraram, foram salvos do dilúvio e ali estavam salvos definitivamente da morte, do afogamento ou do dilúvio, seja o que for. Então, essa mensagem, essa ideia, justamente uma vez salvo, a pessoa não vai perder a salvação. É tanto que, para dar continuidade a essa coisa, para depois passar para a sua sequência, 2 Pedro, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Às vezes eu me engano muito sobre o primeiro e o segundo e o primeiro, né? Mas, vamos lá. Cadê Pedro? Acho que é 2 Pedro. Achei. Não, respondi de novo. 2 Pedro. Isso. No capítulo 2, olha só o que diz aqui. O contexto aqui fala sobre maus ensinamentos, né? Sobre ensinamentos, pessoas que, né? E Pedro, ele descreve justamente a questão aqui para não entrar nessa dos falsos ensinamentos, justamente até mesmo sobre a questão uma vez salvo só para sempre, pode ficar pecando. Então ele fala sobre isso, né? A sequência depois você pode ler com calma. Aí ele termina o seguinte, no versículo 21, ele fala assim, olha: por isso seria melhor que eu nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, após conhecê-lo, voltar para trás e se afastar do santo mandamento que lhe havia dado. Bom, primeiro ponto é o seguinte, o que Pedro fala? Quando a pessoa vai para a igreja, frequenta, conhece a palavra, mas ele ainda não absorve a salvação. Então Pedro fala assim, olha, é melhor que ele nunca tivesse ido para lá, porque ele conheceu. Ele participou, como muitos participam da igreja, participam de tudo, mas ele não tem não conseguiu ainda obter a alegria, né, que é a salvação. Porque a salvação é uma alegria, não é? Uma alegria. Aí ele continua no versículo 22, fala assim, olha, com essas pessoas, aconteceu o que diz o provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Quer dizer, eles nunca foram salvos. Que uma ovelha, ela nunca vai mais sair. Quando se caracteriza a ovelha, quando se caracteriza a salva, nunca vai mais voltar. Se voltou, é porque nunca quis sair de lá. É aquele caso, lembra? A pessoa está na igreja e ele bebia, ele fumava, essas coisas todas, vícios, né? E a primeira coisa que as pessoas fazem quando desviam, o que é? Volta a beber, volta a fumar. Se elas voltaram a fazer novamente, está incluído aqui. Elas nunca se desviam, nunca se converteram. Porque se convertessem, mesmo que elas se
Por exemplo, a pessoa está meio fraca espiritualmente, mas ela não vai beber mais. Não, isso não pertence mais a mim. Eu não vou na igreja, mas também, né, pode acontecer isso. Mas se voltaram, é porque é sinal que nunca se converteram. Entendeu? Então, esse era o primeiro ponto. O que é salvação? Salvação, biblicamente falando, resumindo, é se relacionar com Cristo novamente. Tudo bem. Em cima do que o senhor falou, antes de entrar no... Eu vou falar algo em cima do que o senhor falou, antes de entrar nessa pergunta, que é uma das perguntas, né? Se é possível alguém perder a salvação. Mas o senhor já explicou, mas eu ainda vou dar um questionamento aqui, de um versículo. Mas o senhor falou a respeito de que alguém que é salvo, né? E ele não peca mais. Não. Então vamos lá, vamos entender essa questão do pecado. Você quis dizer, no caso, não cumprir mais aquele pecado de estimação que ela tinha, no caso, a pessoa tinha. Ah, sim. Porque existem dois tipos de coisas, né? O pecado e os pecados, que são chamados as sequências da vida. São os erros que nós cometemos comumente, que não tem como sair fora disso. Sim, entendeu? Porque senão a gente seria perfeito e perfeito só Cristo. Aí que entra o desespero. Poxa, como faz? Eu pequei, agora já era. Eu vou pro inferno. Não, calma. Né? O apóstolo João, ele tem que dar uma instrução assim, olha, filhinhos, é isso, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Então, o que o João fala aqui? Gente, não peca, gente. Mas, aí ele usou não sei se é usar a preposição mesmo, mas, se vós pecardes, temos um advogado que é Jesus Cristo, o justo. Então, existem soluções. Agora, o pecado mesmo que ele está falando aqui é do original, né? Você não mais voltar a ser a pessoa que era antes. Ser o mesmo perfil, né? Por exemplo, se a pessoa ele era tinha uma vida irregular, ele agora vai procurar viver ou procurar mudar dessa vida, sair desta vida, né? E procurar viver uma vida dentro dos padrões bíblicos. É claro que no meio do caminho sempre vai existir os contratempos, né? Sim. Então o senhor quis dizer realmente que é o fato de que, no caso, a pessoa que ela não foi salva, ela, no caso, é a pessoa que não foi salva de fato, é a pessoa que não renunciou. A pessoa que não renunciou a si mesmo, como diz Jesus, né? Isso. Pra gente porque a questão toda aí está justamente nisso aí, né? A pessoa precisa agora renunciar à sua própria vida. Né? Então a sua cruz e siga. E seguir a sua cruz. Porque, como falamos, a salvação, né, ela é um encontro com Deus. Né? Jesus disse o seguinte, aí, até uma pergunta que a sua tia, né, uma vez me questionou esses dias lá, eu vou aproveitar esse gancho aqui, falando sobre a questão de Jesus. Jesus, ele era homem e papapá, tudo bem. Mas o Jesus, quando Deus se encarna em Jesus, quando Jesus veio à Terra como homem, quando Deus vem em um homem intermédio de Jesus, a finalidade maior ali, que é o mistério da encarnação, era justamente nos dar uma direção. Como fazer isso? Como ser salvo? Como andar como salvo? Isso é uma perguntinha até melhor, né? Como andar como salvo? Jesus é o padrão. Ele é o padrão. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, eu sou o padrão da verdade, eu sou o padrão da vida, eu sou o padrão do caminho. Vocês querem conhecer como vocês vão obter a salvação ou como viver como salvos? É só seguir o meu padrão de vida que eu levei. Né? Então, é justamente esse o início do caminho, do entendimento sobre a salvação. É você entender, porque eu só vou me relacionar com o Pai se eu seguir o padrão que ele ensinou, que ele viveu. É tanto que em 1 Pedro 2, 21, né, eu posso até estar aqui, né, ele fala o seguinte, olha, para isto vós fostes chamado, que Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Isto é seguir o padrão que Jesus estabeleceu. Porque ele não tinha referência.
Quem era a referência? Moisés? Não. Moisés não tinha como ser referência. Abraão poderia ser uma referência? A princípio, eu podia tirar Abraão como homem da fé. Não, ele não tinha referência. Né? Tem que ser alguém que pudesse nos dar uma referência, um modelo. Como eu posso me posicionar como salvo? Então, olhando para Jesus, você vai ver na Bíblia que tudo está em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nunca muda nada. Deu para entender mais ou menos? Deu. É isso aí. Ainda sobre um questionamento sobre se dá ou não dá para perder a salvação, né? Tem uma passagem em Apocalipse 3:11. Você pode abrir aí. Que está falando sobre da provação que as pessoas vão passar no final dos tempos. Certo? E aí, no 11, diz: atenção, volto logo. Guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Qual a interpretação? Tipo, alguém pode ler esse texto e tirar daqui que dá para perder a salvação. A coroa poderia ser, de fato, a salvação, e alguém te levando a pecar poderia fazer a pessoa vir a perder a salvação? Então, quando a gente fala sobre a questão aqui, está falando da igreja de Filadélfia, né? E as igrejas da Ásia, elas eram igrejas que foram escritas ou enviadas cartas para determinadas igrejas, e que elas, no modo geral, elas tendem a nos dar alguma referência. Quando ele fala aqui, ele fala de que estava tendo dentro da sinagoga de Satanás algumas coisas que não eram legais, né? Pessoas ensinando coisas erradas, né? Princípios errados. E ele estava justamente aqui falando aqui para a gente tomar esse cuidado, para poder averiguar, né? Quem está aqui ou quem não está lá. Porque o que acontece? A salvação, como eu falei, como é um relacionamento, o relacionamento precisa de quê? De conhecimento. E quando você vai permitir que pessoas entram dentro da sua vida, ele traz conhecimentos errados, aí vem o cuidado, né? A gente tomar cuidado com quem nós ouvimos, que nós queremos aprender, né? Então, o próprio aqui, a igreja aqui, ele está advertindo os homens, dizendo: olha, eu vou vir sem demora, gente. Vamos conservar o que vocês têm. Não vão dar ouvido o que as pessoas estão falando, senão vocês podem mudar a forma de pensar. Por que acontece? A nossa batalha é aqui dentro, viu, Gilmar? Se mudar o que está na nossa mente, a gente pode sim perder a salvação. Mas não porque a pessoa adquiriu ela, ou porque ela já está fixa nela, porque justamente é a questão de perder o caminho, né? Perde a referência, porque você vai lá, fica ouvindo pessoas a qual não tem nenhum compromisso com a palavra, e acaba, tanto que no versículo 9 aqui ele fala: ó, eis que fareis algum de vós que são da sinagoga de Satanás, estão lá ensinando, né? Que esses que declaram que judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham até vocês, e prostre-se aos seus pés, e reconheço que eu amo vocês. Você guardou a palavra da minha perseverança, isto é, da palavra que foi ensinada. Segure ela, por isso também guardarei na hora da provação. Essas pessoas serão aquelas pessoas que venceram as batalhas dos maus, desses apregoadores aqui de Satanás, né? E eles venceram, e ele adverte: calma, gente, eu vou vir sem demora, eu não vou demorar. Não desistam do que vocês estão passando, ou da perseguição que vocês vão sofrer, porque eu vou voltar e eu vou buscar vocês. Então, tem a ver com hoje também a respeito da salvação. Nós temos que perseverar, né? Mesmo que a dificuldade venha, mesmo que as lutas venham, né? Todas as lutas, na verdade, elas tendem nos moldar, né? E às vezes nós interpretamos ela erradamente, né? Querendo que estamos penalizados. Então,
Aqui Deus está apenas nos advertindo. Perseverem. Perseverem. Nós temos no livro de Hebreus, que é um livro muito fantástico, que Hebreus foi escrito mais ou menos ali do 65, 66, 67, mais ou menos nessa época, até entre os anos, justamente no ano desse, com 70 antes de Cristo, depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém, devasta toda Jerusalém, mata muita gente. E essa carta a Hebreus, curiosamente, foi encontrada no meio da estrada, né? Que até hoje não se sabe exatamente quem escreveu a carta de Hebreus, né? E ali, essa carta, ela é totalmente escrita de uma forma justamente para aquelas pessoas que eram perseguidas, né? Então, tudo tem a ver com isso. Nós temos que tomar cuidado. Esse é um cuidado que temos que tomar. Às vezes a pessoa, ela está na igreja, está firme, e ela precisa perseverar dentro daquilo que estamos aprendendo. Que pode ser que, se a gente não perseverar, porque não adianta. Não é porque eu recebi a salvação aqui hoje que eu posso, quem sabe mais tarde, me desviar de um propósito. E justamente nesse momento é que eu posso perder o benefício da salvação, né? Que é o mais importante. Então, e aqui a advertência é justamente essa, né? Tomar cuidado com os falsos ensinadores. Tudo bem. Vamos lá. Eu perguntei com relação ao que é a salvação. Porque a coroa, na verdade, né, só para poder complementar aqui, a coroa, ela é o prêmio. Né? E exatamente aqui, não está falando especificamente de salvação, mas de prêmio, né, do benefício da salvação, né, que a gente vai ter mais para frente, quando chegarmos lá, frente a frente com Jesus. Então, ele está advertindo aqui, olha, vocês podem até estar na igreja, mas não deixe que ninguém tire esse prêmio de vocês. Corre, é como se fosse um campeonato. Você não vai sair do time, mas você pode perder o título, que é o prêmio. Entendi. Perguntei a respeito ao que é a salvação. A gente conversou sobre se dá para perder a salvação ou não. A terceira pergunta seria dentro mais ou menos disso. Quem pode obter a salvação? Todos. Ela não está restrita. Os únicos que não podem obter salvação é o diabo e os seus demônios. Os demônios. Sim, porque tipo assim, tem pessoas que elas cometem pecados, né? Às vezes graves, e não só outras pessoas a julgam, tipo assim, aí nós como humanos julgamos. Como alguém assim poderia ir para o céu? Ou às vezes a pessoa carrega uma culpa muito grande dentro dela, das coisas que ela fez, e às vezes a pessoa pode se perguntar assim, ela se sentir tanta culpa ao ponto de ela achar que ela não merece. Então, tipo assim, como que nós podemos dizer para uma pessoa que na mente dela, ela tem tanta culpa que ela acha que não merece salvação, como nós podemos, dentro da Bíblia, mostrar para essa pessoa que sim, que ela pode obter, entendeu? A pergunta é dentro disso. Dentro da Bíblia, quem poderia obter salvação? Todos nós podemos, entendeu? Todos. É porque ela não está restrita. Eu falei que está restrita somente ao diabo e os seus anjos, os anjos caídos. Referente ao ser humano, não está restrito. Aqui que nós poderíamos pensar que nunca poderia ser salvo, é justamente esse que pode mais ser salvo. Por quê? Porque a graça, aí que entra a graça de Deus, ela que vai ajustar tudo isso. Porque a graça vai dizer para você o seguinte: João Marcos, eu não quero saber o que você fez, eu quero você. E aí eu ouvi isso, né, Wagner, você não interessa o que você fez. Aí eu vou entender que, poxa vida, Deus, ele não quer olhar para meus pecados, pelos meus erros. Ele quer olhar por aquilo que eu sou.
E isso vai me constranger e vai fazer que eu entenda que eu sou mais... já começa pelo ponto positivo, né? Quando o ser humano entende que ele é o mais miserável de todo mundo, já é um bom sinal. É isso que Deus quer. Tudo que Deus quer é que o homem chegue a esse nível de entender que ele é o mais miserável. Quando a pessoa é muito boazinha, ela dificilmente vai entender isso. É porque ela vai achar que que ela é muito boazinha, ela pode fazer o que... Então ela já está salva. Aí Paulo fala aqui o seguinte, olha, capítulo 2 de Efésios, versículo 8, fala o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante o quê? Não as obras, a minha vida de boazinha, mas mediante a fé. A fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras em Cristo Jesus, entendeu, gente? E as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Está entendendo aqui? Então, não é obra. Então eu não vou, nem porque eu sou bonzinho. Eu até acredito que as pessoas que estão lá no submundo da vida estão mais próximas da salvação do que aqueles que dizem que são bonzinhos. Por quê? Porque eles, como estão no submundo da vida, eles sabem que não existe outro meio a não ser a graça de Deus mesmo. Os que estão bonzinhos, eles vão achar que não precisa da graça, eu sou bonzinho mesmo, né? Mas que entra aí algumas religiões que acham que a bondade, fazer coisas boas dessa terra, ela é o bastante. É o bastante. E a salvação não se inclui a isso. E é o que o Paulo fala aqui, para que ninguém se glorie. Porque eu, como bonzinho, eu vou chegar no céu, se não, Senhor. Eu estou aqui porque eu fiz umas boas obras. E Paulo está ensinando para a gente o seguinte: olha, nada disso. É tudo pela fé. Então, nós temos exemplos. Quer ver um exemplo muito prático disso? O próprio apóstolo Paulo, que escreveu a igreja de Efésios. Né? Ele escreveu os Efésios, que é a igreja de Efésios. Né? Alguém poderia dizer que Paulo poderia ser salvo? Eu creio que muita gente naquela época olhou e falou: não quero que ele seja salvo. Assim, por questão humana, não pode ser salvo, porque Paulo, né? Ele só fazia coisas ruins. O próprio Ananias, quando Deus manda Ananias lá orar por Paulo, ele se treme todo. Não, Senhor, o cara é muito ruim. O cara vai me pegar lá. Não, vai lá. E ele também é um servo e um vaso nas minhas mãos. Então, ali, o apóstolo Paulo, ele é o maior exemplo disso. E outros mais que a gente conhece, e eu também pessoalmente já vi muitas pessoas que estavam no submundo da vida, né, que estavam no submundo e nesse estado no submundo da vida, eles reconheceram Cristo. Aí que entra aquela pergunta: mas como eu vou pregar para as pessoas? Justamente isso. A graça de Deus não olha para o pecado. Ele olha porque ele olha para a gente o seguinte: você também tem condições de ser salvo. Todos. A salvação está incluída toda. O que ele fala no famoso versículo da Bíblia? 3,16. Que Deus amou o mundo. O mundo todo. Ele amou o mundo todo. De tal maneira que Deus foi e a recomendação qual é? Todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tem vida eterna. Exatamente, é só isso. É só a questão que Deus ele quer de nós é somente a fé. Eu até em questão dessa pergunta, né, de quem pode obter a salvação, até fiz uma anotação aqui para acrescentar, né, de Romanos 10:9, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, em algumas versões diz, crer no fundo do seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tá aí. Esse versículo é a chave de tudo que nós chamamos. Eu estou confessando que Ele é o Senhor da minha vida. Isso já é a graça, é a fé. Eu estou crendo nele. Eu acredito nele, que Ele é a minha salvação. Ele é a única solução para a minha vida. Quando ele fala sobre crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, ele diz assim: você crê que Ele está vivo.
Porque tanto Romanos, como Romanos é uma carta universal, existem muitos ídolos lá, né, envolvidos nessa chamada adoração. Então, Paulo está identificando, olha, você crê que Deus ressuscitou dos mortos, você crê que ele está vivo? Se você crê, você já recebeu a salvação. Porque salvação, João Marco, não é uma coisa que deva fazer uma teologia para isso. A salvação é simplesmente você crer. A fé ela é fundamental, né? Tanto que no capítulo 5 ainda, de 2 Coríntios, quando Paulo, mais à frente, ele fala sobre relacionamento com Cristo, com Deus, ele diz, no versículo 7, não andamos por vista, e sim andamos por fé. A fé, ela é a coisa. Ou você anda por fé, ou você crer nele, né? Aí que entra a questão de você confessar. Eu estou confessando aquilo que eu creio. Se ele confessou, ele falou que está salvo, né? Se ele confessou, porque ele crê que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. O que é ser o Senhor? É o governo da minha vida agora. Agora eu vivo em função dele, né? Quando Paulo diz lá em Gálatas 2:20, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso aí. Tá bom. Então vamos para a próxima. Eu não sei se eu deixo essa aqui agora. Vamos falar um pouco sobre o valor da cruz. Vamos falar sobre o significado da cruz. Por quê? Então eu vou fazer o seguinte. Como o tempo está bem extenso, a gente vai deixar isso para a segunda parte. Porque isso aí já é um assunto, como diz o ditado que eu sempre usei, que o irmão falou, eu gostei aqui do ditado, é pano para manga. Né? Então, vai para a pergunta que você fez, porque o tempo, para a gente finalizar agora, na pergunta da salvação que você vai fazer, mais uma pergunta que você tiver aí, e deixa o valor da cruz, a gente vai colocar isso como outro tema. Tudo bem. Porque aí, esse tema aí, a gente envolve mais coisas, porque a cruz já é um assunto que vai dar aí mais 30 minutos aí, e já passou dos 30 minutos aqui já. Tá. É muito assunto. O problema é que muita coisa aqui rende assunto. Tá, vamos ver o que o senhor acha de... Quanto tempo tem? Tá quase estourando, mas pode fazer a pergunta. Tá. Em relação à polêmica, né, sobre a frase "a igreja somos nós", só que usada para justificar não precisar ir a uma igreja para adorar ao Senhor. Existe um uso da frase "a igreja somos nós" para se usando muito essa frase para, tipo assim... Um pretexto, não acho. Uma desculpa para não frequentar a igreja, certo? E aí, o que acontece? A pergunta que eu queria fazer é possível adorar a Deus, viver uma vida nos caminhos dele e ir para o paraíso sem, de fato, frequentar uma igreja física? Bom, vamos lá. Antes de tudo... o que é a igreja, né? Eu acho que um desses trabalhos que nós fizemos com o pastor Luciano aqui, ele esclareceu algumas coisas sobre a igreja, né? Sobre a igreja. O que é a igreja? A igreja somos nós, em primeiro lugar. Né? A possibilidade de ir para o céu sem frequentar a igreja, ela existe. Ela existe. Não vou descartar isso não, tá, gente? Não vou descartar não. Mas aí que entra a questão toda, né? Será que eu consigo eu consigo suportar sozinho as dificuldades ou os contratempos da vida? Esse é o ponto que preocupa esses que dizem essas coisas aí, porque muitos não conseguem. A igreja, na verdade, ela é esse suporte, ela tem esse suporte, ensinamento, relacionamento entre pessoas. E a pergunta é que se eu não quero, eu vou te responder. Se ele não quer ir para a igreja, a pergunta é um risco que vai se correr, rapaz. Né?
É um risco, né? Se você sabe que você vai correr risco, você vai continuar sem ir para a igreja. É um problema muito sério. Eu, particularmente, me preocupo com essas pessoas. Será que elas vão ser salvas mesmo? Não estou dizendo que não vai ser salva, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que isso não. Só que corre um grande risco de não serem salvas. Elas correm mais risco de não serem salvas do que serem salvas. Entendeu agora, Gilmar? Porque é um risco que se corre. Porque, eu falei, a igreja é um suporte. Estar na igreja é um suporte que nós temos, que Deus nos deu. Através da comunhão. Através da comunhão, a coinonia, né? A comunhão ela é muito importante. Sim. É muito importante. Quando a pessoa não vai para a igreja, ela corta esse ponto muito importante que é a comunhão. E aí que entra o problema, porque como é que eu vou como é que a Bíblia fala para nós consolar uns aos outros? Como é que eu vou ser consolado? E aí entra também, ó, eu estou complicando o negócio para essas pessoas, né? Aí entra outro problema. Como é que se eu estou não querendo ir para a igreja, ou acho que eu vou ser salvo em casa, né? Aí entra outro problema, né? E eu estou me omitindo, ou entrando para o caminho do trabalho da omissão, de não pregar o evangelho para as pessoas. E como é que eu vou dar um suporte para essas pessoas que eu mesmo estou vulnerável? É muita questão em jogo que se leva ao caminho do risco. Entendeu? Só para te concluir aqui, guarda o restante aqui, anota que nós vamos ter a segunda parte aqui. Fala, meu neto. Qual que é a importância da igreja? A importância da igreja é justamente essa. É o suporte. Né? Você tem uma autoridade para te dar suporte, para te ajudar. Por exemplo, você está precisando de... Porque a igreja ela trabalha de duas coisas, em dois lados. O lado espiritual, que é o ensinamento, que é o aconselhamento, que é ali a questão da oração, etc. E o outro lado, que é o social. Né? Por exemplo, a igreja não trabalha só com o espiritual ou só com o social. Ela trabalha com os dois. Tem que trabalhar com os dois. Então, por isso que existe a importância dela. Quer ver uma coisa muito importante que a igreja pode fazer, que a igreja faz? É a questão dos drogados, dos dependentes de químicos. Quantas pessoas hoje estão aí, né, livres disso porque houve o suporte de uma igreja, de um pastor, de um homem que deu a sua vida para poder ajudar aquelas pessoas a sair daquela situação. Sozinha sai? É difícil. Né? Você trabalha na área da medicina aí, você sabe que Técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Na área da saúde. Na área da saúde da medicina, você sabe que uma pessoa drogada sozinha se libertar é complicado. Ela precisa de suporte, né? Existem as instituições aí que ajudam, mas a igreja ela tem esse papel porque ela não só ajuda socialmente, mas principalmente, Heitor, espiritualmente. Porque aonde está o problema do vício? Está na alma, né? A maioria dos viciados, eles estão com problema de alma. E aí que entra a questão poder e sabedoria, que eu gravei tem uns minutos atrás que eu gravei sobre isso agora. Poder e sabedoria. Quando entra esses dois pontos, quer dizer, o poder qual é? É o suporte. É trazer a graça de Deus, o poder de Deus para a vida. E a sabedoria é depois o ensinamento para ele perseverar, como nós lemos aqui na igreja de Filadélfia, que é o ensinamento para a igreja de Filadélfia. Perseverar até o final, que é ser ensinado. O ensinamento, Heitor, ele é muito importante, né, para que eu venha continuar. Aí, por isso que a igreja ela tem esse papel importante. Tio, eu acho que a gente... Pastor Wagner, eu acho que a gente... Mas tio também... Acho que a gente não deveria cortar o vídeo, porque tem uma pergunta que vai emendar com a pergunta do Heitor, então vai lá, que é tão importante que, tipo assim, é a dúvida de muita gente. Que eu acho que o senhor já imagina o que pode ser. O Heitor, tem tanto que a gente imagina que... O Heitor, ele perguntou justamente sobre a importância da igreja, certo? E eu fiz uma pergunta que foi com relação a se dá para ir alcançar a salvação sem precisar frequentar uma igreja física. Juntando tudo, tem uma pergunta que dá para fazer bem profunda. Então vai lá.
que é o seguinte: como as igrejas podem acolher sem rejeitar, tendo em vista que devemos desprezar o pecado, mas amar o pecador. Lembrando que em Ezequiel 33:11 diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer no morto, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então, aqui nós entendemos que o Senhor, ele quer salvar, ele não quer a salvação, né? Da nossa salvação. Ele não tem prazer em nos castigar, ele não tem prazer, né? E aí o que acontece? Existe também do ame o teu próximo como a ti mesmo. E só que assim, muitas igrejas, o que acontece? Às vezes, aí agora vai começar a pergunta. Às vezes, um homossexual ou uma pessoa trans pode frequentar uma igreja. Passou pela igreja, pensou assim: pô, tô com vontade de ir na igreja, vou na igreja. Aí chega na igreja, essa pessoa é desprezada. Os olhares que a pessoa sente que os olhares são para ela de desprezo, de nojo. Às vezes um tratamento mesmo, verbal, a pessoa pode se sentir mal. E aí, essa pessoa, ela não quer mais frequentar a igreja física. Só que acontece, só que realmente é muito importante por questão da comunhão, ela precisa frequentar a igreja física. Só que toda igreja que ela vai, ela é desprezada. Só que se a igreja não fizer o papel de acolher, ela vai se afastar do evangelho, ela não vai se aproximar, tendo em vista que a igreja apresenta o evangelho. Então, assim, existe um versículo que diz em Mateus 18:20: pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Acredito que isso, independente de ser no templo físico da igreja ou não. Então, tipo assim, qual é a recomendação que o Senhor dá para uma pessoa que ela vai à igreja, ela é desprezada, mas ela quer procurar Jesus, mas ela não se sente bem estando no templo físico, entendeu? O que essa pessoa pode fazer? É uma pergunta bem sugestiva, também pergunta de muitas pessoas que vai nos ouvir. E é lamentável, primeiramente, é que existe isso, né? Isso aí não tem, é inevitável. Existem muitas denominações hoje que ela ainda não estão preparadas para receber esse tipo de pessoas, né? Esse tipo de pessoas que estão, de alguma forma, vivendo um momento difícil da vida deles, que eles entendem que precisam sair dessa vida, como já aconteceu já na igreja onde eu dirigia. Chegou um rapaz para mim e que ele era homossexual e queria sair dessa vida. Me procurou para procurar ajuda. Nós ajudamos ele. Hoje ele é casado, ele tem 2 filhos dele próprio e criou mais 2 filhas, né? Hoje está muito bem casado. Então, o que nós podemos dizer para essas pessoas? Que elas precisam procurar alguém, né? E eu tenho certeza que existem, né? Dentre, como disse lá o profeta Elias, né? Todos se dobraram diante de Baal. Não, ainda tem 7.000 pessoas que ainda não se prostraram diante de Baal. Então, eu acredito que existe esse tipo de coisa. Não pode existir, né? De hipótese alguma. Elas não podem existir de maneira alguma de procurar uma igreja para poder elas se buscar essa ajuda, né? Né? Se quiserem, estamos aqui também abertos para vocês também. A gente, na verdade, entender isso. A igreja, e também dizer para os pastores, nós precisamos acordar para isso, né? Que não seja a sua igreja que esteja envolvida nessa situação toda. Que nós possamos ensinar a nossas igrejas justamente o quê?
elas aceitarem independente, porque a graça é isso, João Marcos. A graça, ela não vai olhar de julgamento. A graça, ela não vai julgar as pessoas ou trazer qualquer comentário. A graça vai abraçar da forma que elas vieram. É isso que precisamos entender. Para essas pessoas, elas precisam buscar, né? Porque, sinceramente, dificilmente, sozinhas, elas não vão conseguir. Muito difícil, pode acontecer casos, mas são muito distantes, né? O percentual é muito mínimo possível, né? E dificilmente elas vão conseguir sozinhas. Elas precisam de ajudas, né? Então elas têm que procurar ajuda para poder sair dessa situação toda. Infelizmente, como você disse, existe muitas igrejas que infelizmente não abraçam essas pessoas, né? Mas quer dizer para você que existe igreja sim, existe alguns aí que vão te abraçar, meu amado. Não desiste, né? Por mais que você esteja nos ouvindo, e a pergunta do João Marcos, ela é muito pertinente, porque existe esse tipo de situação, o mundo, né? Nós temos presenciado isso no mundo, e a gente estamos orando para isso, para que as igrejas acordem, para que os pastores acordem, para que a igreja entenda o que é a graça de Deus verdadeiramente, né? Então, eu acredito, João Marco, que sozinhas é difícil, né? Dificilmente elas vão sair dessa vida, e por isso que muitos vão na igreja hoje e voltam para a vida novamente. Por quê? Porque elas chegam lá dentro, não encontram um apoio que precisam e voltam a fazer novamente. E vamos orar para que Deus desperte aí as lideranças para acordarem dentro disso aí. Tá bom? Tá bom. Gente, a gente vai para a segunda parte. Qual é a segunda parte? A segunda parte é o valor da cruz, o significado da cruz. Gente, vai ser, como diz a nossa linguagem agora, vai ser pano para manga, né? E com certeza, fique ligado aí, que a gente vai vir com outro com esse tema. Daqui uns dias a gente já está aparecendo aqui já, ok? Heitor, está satisfeito? Entendeu por que a igreja é importante? Então, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Até a próxima conversa aqui com o meu neto e com o meu sobrinho abençoado. Deus abençoe vocês.